Nós vamos ter um momento da palavra e hoje um momento muito significante para nós aqui da igreja. Nós completamos um ano de cultos, né? Não aqui, nesse lugar. Aqui a gente chegou em agosto, mas a gente começou, como o Márcio mencionou aqui, nos lares, né? Então, nossos primeiros encontros aqui foi em Mooresville, em Harrisburg, acho que esses dois lugares que a gente ficava, né? Uma semana numa casa, outra semana em outra, e o Senhor foi abrindo as portas para nós e a gente conseguiu esse lugar aqui. Então a gente tem o nosso culto bem cronometrado, de 1h15, que é o tempo que a gente tem aqui nessa igreja. Logo depois eles começam o culto deles. Então hoje a gente não pôde fazer como o Márcio leu ali, mas ele não explicou. O versículo que você leu ali fala que você tinha que ornamentar tudo até o altar. Aí ele tem que explicar, a gente não fez isso porque a igreja não é nossa, né? Então a gente quer convidar vocês também para depois do culto. A gente queria cantar um parabéns, mas a gente vai na nossa área Prime. Tem uma área Prime ali fora, ali, né? A gente vai embaixo da árvore ali, depois vamos montar umas mesas ali, a gente vai cantar parabéns para a nossa igreja, tá bom? E hoje eu queria compartilhar com vocês, a gente tem o costume aqui na igreja de continuar a ter uma pregação expositiva e contínua. Nós estamos no Evangelho de João, então nós estamos caminhando no Evangelho de João. Mas por conta do aniversário da igreja, eu vou dar uma pausa, porque o texto de João hoje não era muito agradável para o aniversário da igreja. Era um texto muito pesado. Mas eu pensei, vou trazer uma mensagem especial. E sempre quando tem aniversário de igreja, quando eu vou pregar, ou nas igrejas que eu era pastor, eu gostava sempre de meditar numa carta para as igrejas do Apocalipse. Então, lá no Apocalipse tem capítulo 2 e 3, são de cartas que o apóstolo João revela às 7 igrejas da Ásia. E eu escolhi para a gente meditar hoje a carta a Filadélfia, que é no capítulo 3, no versos 7 a 12. Esse texto hoje nós não colocamos no boletim, a gente costuma colocar também, mas tem as Bíblias ali atrás, se você quiser usar, não trouxe sua Bíblia, tem ali. E Apocalipse é mais fácil achar na Bíblia, eu não coloquei também a página, porque Apocalipse é o último livro da Bíblia, então você vai achar rapidinho. Fiquem à vontade de pegar, tá bom? O nosso boletim, por falar nisso, é um boletim festivo de um ano, né? Depois você pode olhar, tem uma mensagem escrita a respeito disso, né? na carta de Esmirna, aí na abertura, e aí dentro a gente colocou um pouquinho do quem a gente é, né? Às vezes começa uma igreja e a gente acha que quem é essa igreja que está se aventurando, né? A começar aqui nos Estados Unidos. Então a gente colocou um pouquinho da nossa história. Aqui a gente tem um ano. No Brasil, em agosto, nós vamos completar 124 anos. Então é uma igreja histórica, é uma igreja com testemunho, é uma igreja que tem algumas coisas bem interessantes que Deus deu, como por exemplo um seminário, que tem 87 anos formando pastores e líderes. A gente, pela graça de Deus, hoje tem uma editora que trabalha com escola bíblica. E ela é, pela graça de Deus, hoje a maior editora do Brasil, né, que é a Editora Cristã Evangélica. E tem outras coisas, então você pode conhecer mais. A gente colocou aqui também esse boletim festivo para nos lembrar e para aquelas pessoas que estão conhecendo a igreja saberem qual é o nosso alvo, o que a gente veio fazer aqui, né, que tipo de igreja nós somos, por que nós estamos aqui, por que a gente acredita que Deus, como nós vamos ver no texto daqui a pouco, abriu-nos uma porta. Por que a gente acredita nisso? Então, o nosso alvo é desenvolver uma igreja multicultural, uma igreja que vai alcançar povos. Nós queremos começar com os brasileiros, estamos começando com os brasileiros, mas não olhamos só para os brasileiros. Nós achamos que a igreja precisa ser multicultural. E aí tem um pouquinho do que nós cremos, né? Que a nossa igreja acredita, o que a gente prega, qual é a nossa forma de trabalhar, por que nós acreditamos e fazemos o que fazemos. Tá? E aí tem foto, umas fotos de umas pessoas bonitas, mas tem um pastor também, então não fica tão bonito, mas
tem que ter a foto do pastor, né? E você fica à vontade depois para ler e levar para sua casa, se você não pegou o boletim também. Então, um ano de existência, um ano é sempre um momento para a gente pensar no ciclo, né? A gente, quando faz aniversário, é isso, né? A gente olha para trás e fala o que foi esse meu primeiro ano como igreja. Então a gente faz um momento de gratidão, né, de tudo que Deus fez. E é também um momento para se olhar para frente. Bom, a gente tem um ano, mas agora a gente vai para o segundo. O que nós vamos fazer no segundo ano? Quais são as metas? Quais são os propósitos? O que a gente quer atingir no próximo ano, né? Quais ações essa igreja vai fazer para que o reino de Deus seja estabelecido onde nós estamos? Esse é um projeto que a gente precisa olhar. Então hoje eu quero aproveitar esse momento da palavra para pensar sobre a ação que uma igreja tão nova pode fazer para a glória de Deus. E aí, eu olhando as cartas, eu entendi que a melhor carta para a gente pensar hoje seria essa, a carta que João revela ali a Filadélfia. Como eu disse, são 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Dessas 7 igrejas, todas elas têm pontos positivos e negativos. Jesus puxa a orelha de 5, repreende, fala dos pontos positivos e repreende. Mas 2 delas, Jesus não tem negativo a falar, não repreende. Ele só fala dos pontos positivos. Uma delas é Esmirna e a outra que a gente vai ver hoje, Filadélfia. Então, você já sabe que não vai ter puxão de orelha hoje, né? A carta hoje não é de puxão de orelha. Por isso que eu falei, vamos escolher essa para o aniversário, né? Essa aqui é uma carta mais tranquila, a gente pode celebrar a Deus. Mas eu escolhi também por causa de uma coisa que Deus fala dessa igreja, que é muito importante. Deus fala que essa igreja é fraca. E aí quando fala que a igreja é fraca, não é um puxão de orelha. E não é um motivo de desonra. Muito pelo contrário. Então nós vamos olhar para esse texto também e ver o que é ser fraco. O que é uma igreja fraca na presença de Deus, tá bom? Então eu queria que você lesse comigo hoje e meditasse sobre o que uma igreja precisa saber. Somos uma igreja, o que a igreja precisa saber a respeito daquilo que Deus tem para ela? E isso aqui é o que a igreja de Filadélfia precisava saber e é o que Deus quer que a gente saiba também. Então vamos ao texto? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar uma vez? Senhor, nós estamos diante de uma carta tão importante, uma carta que o Senhor revela às igrejas, e a igreja de Filadélfia, ali na Ásia Menor, que sofria tanta opressão, que estava num lugar muito importante, um lugar onde dividia regiões,
era um lugar importante ali para os romanos. E, ó Deus, por causa disso, ela era pressionada de todos os lados. E mesmo assim, ó Deus, ela permanecia fiel ao Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude a entender essa mensagem que o Senhor enviou para aqueles irmãos no primeiro século, mas acima de tudo que o Senhor nos dê graça para aplicar essa palavra aos nossos corações aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos com a graça e o nome de Jesus. Amém. Então, algumas coisas importantes que esse texto tem a salientar para a igreja, que uma igreja precisa saber. Primeiro, a igreja precisa saber quem é o seu Senhor. Parece óbvio, mas em todas as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, Jesus ele se apresenta falando de uma característica dele. Quando o capítulo 1 você for ler de Apocalipse, Jesus se apresenta. Então ele é um homem que vem com cabelo branco, com os olhos de fogo, com a espada que sai da sua boca. Você vai lendo lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Aí tudo que ele apresenta ali dele mesmo, ele pega alguma dessas ações da apresentação dele no capítulo 1 e fala a uma igreja. Então aqui na igreja que ele coloca, ele diz, bom, eu vou me apresentar a vocês. Quem está escrevendo a carta? Quem é aquele que está falando com vocês? Então vocês precisam saber algumas qualificações do seu Senhor. E aqui as qualificações que Deus mostra a essa igreja é: quem está falando com você é o Santo. Você precisa saber que o seu Deus, o Deus que chamou você, é o Deus Santo. É um Deus separado. É um Deus que não se mistura. É um Deus que não se iguala aos demais. É um Deus que é sobre todos os demais deuses. E o povo de Deus deve sempre lembrar isso. Então, ao se apresentar como santo, Deus está fazendo eles relembrarem quando o Senhor se revelou lá a Moisés. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Quando Deus foi falar com Moisés, a primeira coisa que Deus disse para Moisés: vem, Moisés, mas tira a sandália dos pés. Vem, mas não vem achando, não. Tira a sandália dos pés. Porque o lugar que você vai pisar é santo. E quando você se qualifica com alguém que é santo, você precisa se identificar com essa relação. Ele é santo e eu me identifico então como pecador. Sabe uma história que eu acho interessante que nos mostra isso? É quando Jesus vai chamar Pedro. E quando ele fala para Pedro fazer aquela pesca maravilhosa. Não sei se vocês lembram do texto. Pedro está cansado, Pedro está exausto, ele ficou lançando rede a noite toda. E eu nunca pesquei com rede, mas eu já vi falar que é cansativo. A única coisa que eu já usei para pescar é molinete, vara e é tranquilo. Mas dizem que a rede é cansativa. Esses dias eu estava vendo uma pesca que aconteceu lá em Cabo Frio, não sei se vocês viram esse vídeo, rodou em todas as redes sociais. Eles pegaram tanto peixe naquela rede de arrasto que traz até a beira da praia, que eles estavam com dificuldade de tirar a rede com os peixes. Gente, era tanto homem puxando. Eu acho que tinha pelo menos uns 60 homens em volta da rede, puxando a rede, e eles tinham dificuldade de trazer aquela rede. Eu imagino Pedro e no seu barquinho ali, talvez com mais 2 ou 3, a noite inteira ele lança rede, e nada de vir peixe. Quando vem de manhã, Jesus olha para ele e diz: escuta, lança do lado direito. Passei a noite inteira, estou indo tomar café, descansar, vou dormir. Lança lá do lado direito. Pedro disse: Senhor, pela tua palavra eu vou lançar, mas o negócio está feio aqui. Não tem peixe. E aí Pedro lança a rede. E quando ele lança a rede, ele quer trazer a rede tão pesada que eles não aguentam. E ele grita para os barcos que estão lá, e os barcos que estão lá vêm ajudar Pedro. E quando Pedro sai do barco, e Jesus vai olhar para ele, Pedro olha para Jesus, e a palavra que Pedro diz é: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Essa é a característica de alguém que conhece o santo. Quando a gente conhece aquele que é santo, nós nos identificamos como pecadores. Mas esses pecadores são chamados a sair dessa situação de pecadores. De não se sentarem e se coçarem, como Jó fazia nas suas feridas. Mas há um convite para nós quando Deus diz que é santo. E o povo da igreja iria lembrar de Levítico
capítulo 11, verso 45. Quando Deus se revela ao povo e ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Uma igreja precisa se identificar com o seu Deus. A igreja precisa entender que ela foi chamada para andar na contramão do mundo. A igreja precisa entender que ela foi convidada para se identificar com aquele que é santo e andar nos mesmos padrões daquele que é santo. Então Deus estava se apresentando para a igreja dizendo: olha para mim, lembre de que eu sou um Deus santo. E quando a gente tem um Deus que é santo, a gente procura se aproximar desta santidade. Segunda coisa que ele coloca um Deus que a gente precisa saber sobre o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro. Ele não é um verdadeiro. Deus não tem uma verdade, como o mundo diz hoje. A verdade evangélica. A verdade não sei o quê. A verdade da outra religião. A verdade da outra... Não existe isso. O Senhor Jesus diz: eu sou o verdadeiro. A palavra de Deus nos orienta a ter cuidado para não sermos enganados. A gente viu esse texto, inclusive, no nosso estudo bíblico de terça-feira. Pois muitos virão em meu nome e dirão: eu sou Cristo. A gente estava falando sobre isso terça-feira. E aqui o texto vai dizer: tome cuidado. Jesus, ele se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ao dizer que é verdadeiro, ele relembra a sua igreja sobre que ela precisa crescer no conhecimento daquele que é verdadeiro. A igreja não pode parar nunca de caminhar para a verdade. Certa vez, perguntaram a um policial especialista em reconhecer nota falsa, em reconhecer dólar falso. Perguntaram para ele assim: olha, você deve estudar muitas notas falsas para você identificar, né? Ele disse: não, eu estudo bem a verdadeira. Então, quando vem a falsa, eu já sei que não é verdadeira. A igreja é chamada para estudar o verdadeiro, para conhecer as Escrituras, para entender qual é a verdade revelada para a igreja. E quando vem a falso, a igreja está preparada. Ela não precisa ter medo, porque ela não será enganada. Porque está tão claro, tão nítido para ela quem é o verdadeiro. Então o Senhor se revela a você como verdadeiro. Você precisa conhecer o seu Deus e a verdade sobre ele cada dia mais. Terceira coisa, ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Interessante porque Jesus usa aqui uma profecia que está lá em Isaías capítulo 22. Quando vai dizer que virá um rei e ele vai ter a chave de Davi. E esse rei, ele teria o controle sobre a chave como perpetuamente. E Jesus disse: sou eu. Eu tenho essa chave. O controle está na minha mão. A igreja deve saber que o seu Deus é aquele que encontrou os discípulos no último dia e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Deus que nós servimos não é um Deus de meia autoridade, ele é um Deus de toda autoridade. O Jesus a quem nos seguimos, ele não é um Deus meio capaz, ele é todo capaz. E ele se apresenta a essa igreja dizendo: eu tenho a chave. E o que eu quiser fazer, eu faço. O que eu quiser abrir, eu abro. O que eu quiser fechar, eu fecho. A chave está comigo. E ninguém pode tirar da minha mão. Então a igreja precisa saber que o seu Deus tem o controle de tudo. Essa é a primeira coisa que o texto diz sobre que a igreja precisa saber. A segunda coisa é que eu queria pontuar um pouco mais, porque ela vai falar com relação à igreja, eu queria aplicar para nós. A igreja precisa saber qual é a sua missão. Além de saber quem é o seu Deus, a igreja precisa saber o que ela está aqui. Por que ela está aqui? O que ela tem que fazer? E a missão da igreja é muito importante. Então, além de sabermos quem é o Cristo, precisamos saber quem somos e qual é o objetivo da nossa vida. Qual é o objetivo da nossa existência? E aqui eu gostaria então de enfatizar algumas coisas, que são 4, rapidamente. Primeiro, o texto diz: conheço as obras que você realiza. Olha que interessante. A igreja foi deixada na terra para realizar boas obras. Jesus disse isso aos discípulos lá em Mateus capítulo 5.
Ele disse: as boas obras de vocês vão glorificar o vosso Pai. Então, a igreja precisa entender que ela não está aqui a passeio. Ela não está aqui para simplesmente sentar e cultuar ao Senhor. Ela está aqui para exercer o ministério que Deus deixou para ela exercer. E dentre esse exercer o ministério, a igreja precisa praticar boas obras. Eu costumo ensinar que nós somos os pés e as mãos do Senhor neste mundo. O Senhor Jesus diz: eu sou a cabeça e vocês são o corpo. Então ele guia a igreja, mas quem toca as pessoas é a igreja. Quem vai aonde precisa ir é a igreja. Quem faz o que precisa fazer é a igreja. Então, quando nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos entender que ele nos chamou para realizar boas obras. A igreja precisa estar no mundo e ser relevante no mundo. Certa vez eu estava ensinando uma igreja que eu era pastor lá em São José, e eu perguntei para eles o seguinte, eu falei, a igreja lá ia fazer, acho que 65 anos, eu falei para eles o seguinte: quero que vocês pensem, se amanhã a gente tiver que fechar as portas e não mais ser igreja aqui, o que esse bairro vai sentir falta da gente? O que as pessoas em volta da igreja vão sentir falta? A igreja precisa olhar para quem ela é e entender qual é a relevância que ela tem aonde ela está. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que a gente faça boas obras em nome dele aonde a gente estiver. Então o mundo precisa olhar para a igreja e dizer: nós precisamos dele. É claro que o mundo vai odiar a igreja. É claro que o mundo vai enfrentar a igreja. É claro que o mundo vai ser contra a igreja na sua maioria das vezes. Mas as pessoas, quando estão cansadas, desgastadas, sofrendo, elas precisam olhar para a igreja e dizer: eles me atendem. Eles têm um lugar para mim. Uma igreja precisa olhar para onde está e dizer ao Senhor: como é que eu posso ser relevante? Como é que podemos fazer a diferença onde nós estamos? Aonde nós vamos colocar as mãos para que então o nome de Deus seja glorificado? E aí vem a segunda coisa, que é consequência dessa. Jesus diz a essa igreja: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Né? Não vimos agora? Aí ele vai dizer: agora eu abro uma porta. Eu ponho uma porta aberta para vocês. O que ele diz lá em cima? O que eu abro, ninguém fecha. E agora ele vai dizer para nós: vocês estão onde estão, e onde vocês estão tem uma porta aberta para você. A igreja precisa saber quais as portas que Deus tem abertas, para que ela possa prosseguir semeando o reino de Deus. A igreja de Filadélfia, mesmo em meio à adversidade, aos opositores e tudo contrário, ela deveria prosseguir para aquilo que Deus estava designando a ela. Exemplo, a igreja dos Filipenses, pensando como exemplo, a igreja dos Filipenses, ela entendia um propósito que Deus tinha dado a ela. Eu não sei se você já leu a carta aos Filipenses, mas nela Paulo fala assim: nenhuma igreja, veja, Paulo é vamos dizer assim, o apóstolo da vez, quando ele está escrevendo o livro, né, as cartas e vivendo ali no livro de Atos. Ele é o grande apóstolo entre os gentios, porque ele é aquele que saiu em todas as viagens missionárias. Quase todas as igrejas que a gente tem ali na Europa e na Ásia foram fundadas pelo apóstolo Paulo e os seus auxiliares. E quando ele escreve para a igreja de Filipenses, ele diz: nenhuma igreja, ele fala assim, ele usa a palavra, né, nenhuma igreja se formou comigo, se filiou a mim, ao dar e a receber, igual a vocês. Ele termina a carta dizendo: se vocês pudessem, vocês tirariam os olhos de vocês para me dar. Era uma igreja que abençoava o apóstolo Paulo. Várias vezes eles mandavam oferta onde o apóstolo Paulo estava para que ele continuasse pregando o evangelho. Então o que a gente vê na igreja de Filipenses? É uma igreja que entendeu que ela era a mantenedora do apóstolo Paulo.
Eles entendiam que o missionário Paulo era a responsabilidade deles. Ela tinha um propósito. A porta que Deus nos abriu. Levar o evangelho por meio do ministério daquele missionário. E nós vamos fazer isso. Nós vamos sustentar aquele missionário. Certa vez eu ouvi uma história, isso já faz muito tempo. Eu não sei nem se referenciar ela, mas eu estava no seminário e eu lembro que um pregador usou essa ilustração e isso me chamou muita atenção. Ele disse que ele visitou uma igreja não sei se foi na África ou na Ásia, mas quando ele entrou na igreja, a igreja era muito simples. Os bancos simples, tudo simples, mas tinha muita gente na igreja. E aquilo, para o pregador, foi uma coisa muito estranha. Você já foi à igreja grande? Quem já foi à igreja grande aqui? Não é legal? Tudo está limpo, né? Tudo está bonito, tudo está ajeitado. Você vai lá, você tem 3 violão encostados assim, 5 guitarras para o lado de cá, 3 baterias, uma quadra em cima do... Não, mas não tem, só tem uma. Mas é tão legal você ver uma igreja grande, próspera, bonita, arrumada, né? Aí você olha para dentro da igreja e tem um monte de gente. O que acontece nessa igreja? Muita gente. As pessoas são fiéis nos dízimos e ofertas. Aquela igreja tem condição financeira e ela vai sempre se preparar melhor para o seu povo. E ótimo, é isso mesmo. Mas essa igreja chamou a atenção do pregador. Porque tinha muita gente. Mas a igreja, sabe aquela igreja que você olha, está precisando dar um tapa aqui? Está precisando arrumar aquilo ali, hein? E o pastor depois foi conversar com o pastor titular. E ele disse assim, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele falou, pode. Ele falou, não, eu vi que tem muita gente nessa igreja sua. Mas eu vi que a sua igreja tem umas dificuldades assim. O povo não dá dinheiro aqui, como é que é? Porque tem igreja que é assim, muito grande, mas tem a meia dúzia de gente que ajuda, o resto vai lá passear, não ajuda. Mas não era o caso dessa igreja. O pastor falou para eles assim, então, é que a nossa visão é que o dinheiro que entra aqui precisa ser gasto com missões. Então a gente não aplica muito dinheiro no templo. Mas a gente costuma dar $500 mil por ano para missões. Aquilo ficou na minha mente. Eu gosto de igreja bonitinha. Eu sempre, quando eu fui pastor, eu ajudava. Eu gosto de pintar. Então eu mesmo pintava. Está precisando vamos lá, vamos pintar, vamos fazer um tirão. Mas quando eu pensava em tirar algum dinheiro para fazer alguma coisa, eu pensava, mas não pode faltar para os missionários. Não pode faltar para aquilo que é essencial. Não pode faltar para a obra de Deus. A igreja de Filipenses entendeu isso. Ela falou, não, Paulo, pode ir. Quando a gente tiver, a gente vai te ajudar. Então, Paulo, quando estava preso em Roma, um outro exemplo, ele percebeu uma porta aberta. Qual a porta aberta que Deus deu para ele? Soldados do lado dele que não podiam sair. O cara chegava lá e tinha que ficar do lado do apóstolo Paulo, adivinha? O apóstolo Paulo evangelizava o soldado. E quando ele escreve a carta de Roma, ele diz para as outras igrejas assim, e os irmãos da guarda mandam saudações. Tinha uma porta aberta para ele. Eu estou preso aqui, mas tem gente comigo. Então, eles falavam da palavra. Eu ouvi uma história uma vez que me chamou muita atenção. Uma igreja percebeu que em volta dela tinha muitos idosos. Muita gente idosa. E ao perceber que tinha muita gente idosa em volta dela, os jovens da igreja entenderam que tinha uma oportunidade. Sabe o que eles fizeram? Uma reunião de jovens, eles decidiram que durante todos os domingos de manhã, eles iriam para a feira local, aonde os velhinhos vão fazer feira. Já foi em feira no Brasil? Qual é a idade das pessoas que estão na feira? Não é?
Você vê lá um menino de 18 anos na feira, só se for na barraca do pastel. Fui lá comer um pastel e está indo embora. Mas quem está puxando o carrinho? Quem está com aquela sacolona de lona? E essa igreja entendeu que podia ter um ministério. E os jovens então fizeram as camisetas e foram para a feira. E quando elas viam um idoso passar, eles diziam: eu gostaria de servir você hoje. E levar suas compras. Eles viram uma porta aberta. Nós precisamos pedir ao Senhor. Deus nos mostra quais portas o Senhor está abrindo para que a gente possa passar por elas. É isso que o Senhor está mostrando aqui para a igreja de Filadélfia. Outra coisa, Jesus diz aqui para eles: conheço a sua fraqueza. Conheço que você não é tão forte. Talvez o sentimento que a gente tem no início de plantar uma igreja é que a gente é fraco. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por acharmos a fraqueza. É certo que muitos desanimam em permanecer numa igreja pequena que está começando, porque tudo parece mais difícil do que é. Quando uma igreja começa, é tudo mais lento. A gente vai se esbarrar em falta de dons, em falta de capacitação, em falta de finanças, em falta de um monte de coisa. A gente vai perceber o quanto a gente é fraco, mas graças a Deus por perceber a nossa fraqueza. Por quê? Porque quando temos pouca força, quando temos pouco recurso, quando temos muitos obstáculos, nós vamos aos pés daquele que é forte. O apóstolo Paulo certa vez escreveu: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque a fraqueza nos lembra que o poder não está em nós, mas está naquele que nos chamou para fazer a obra. Deus chamou a cada um de nós para fazer parte da igreja. E embora às vezes a gente possa achar que a gente não é o que devia ser, o que a gente podia ser melhor do que a gente é, sabe uma coisa? Não tenha vergonha de se sentir fraco. Porque quando você se sente fraco, há espaço para a força de Deus agir em você. Eu sempre, quando eu ia chamar alguém para trabalhar na igreja e conversar, vem fazer isso, vem fazer aquilo. A maioria das pessoas que eu atendia era: pastor, eu não me sinto capaz. E aí a minha resposta para elas é: você nunca se sentirá. Deus não chamou os capazes. Deus chamou gente para Ele capacitar. Então começa. E você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida, capacitando você. E a segunda palavra que eu falava para elas é: e a segunda coisa, eu estou aqui para ser o auxílio. A igreja vai te auxiliar. Os líderes da igreja vão te auxiliar. Você nunca vai se sentir só. A igreja foi chamada para fazer as coisas, mesmo na sua fraqueza. A palavra de Deus nos ensina: quando somos fracos, então fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Última coisa que a igreja precisa saber sobre si: conheça a tua fidelidade. Conheça a tua fidelidade. Deus não quer um povo forte. Deus quer um povo fiel. Porque às vezes o forte, irmão, corre o risco de cair na... eu consigo, eu sei fazer, eu posso. Muitas igrejas às vezes caem no pecado da arrogância. Porque tem tudo, podem tudo. E aí esquecem de que precisam ir em busca daquele que coordena, daquele que é o Todo-Poderoso. E aqui então o texto vai dizer que Deus olha para essa igreja e diz: eu conheço a tua fidelidade, eu sei que você não é forte, mas você é fiel, porque você guarda a minha palavra e guarda o meu nome. Jesus não chamou uma igreja para fazer grandes coisas. Pode ser feito. Mas Jesus chamou a igreja para andar em fidelidade.
Um povo fiel à palavra de Deus. Uma igreja deve ser fiel ao que Deus fala na sua palavra. O chamado da igreja é para levar a palavra. E se essa palavra for deturpada, a igreja então perdeu o seu grande chamado. E hoje nós estamos correndo um grande risco disso. Há muitas e muitas igrejas hoje que querem alterar a palavra. Que querem fazer com que a palavra seja modificada para atender aos anseios do mundo que nós estamos. Eu tinha 3 pastores que eu gostava demais. Eu tinha até medo de falar, mas todos eles... Gente, não é possível. Ainda bem que eu leio na Bíblia aquele versículo que diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque eu achava que esses homens iam inspirar a vida toda minha como pastor. E hoje eu olho para eles e eu digo: não posso fazer o que eles fazem. Não posso pregar o que eles pregam. Não posso andar como eles andam. Se você ficou curioso, me pergunte depois. Eu não vou falar o nome deles agora, porque estou sendo gravado. O chamado da igreja é para levar a palavra, e essa palavra não pode ser de maneira nenhuma deturpada. Eu escrevo aqui nesse boletim especial da nossa igreja de um ano, que a marca da nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica, é que você vai aprender a palavra. Às vezes você não vai gostar do que você vai ouvir, porque às vezes a gente não gosta da palavra, porque a Bíblia diz que ela veio para nos orientar, e muitas vezes ela veio para nos puxar a orelha. Mas nós temos um alvo como igreja: ser fiel ao Senhor e à sua palavra. O texto diz que a igreja também era fiel ao nome de Jesus. É interessante. Quando Jesus fala do nome dele, várias vezes nas Escrituras, ele nos ensina o quanto isso é sublime. Ao ponto dele dizer: tudo que pedires em meu nome, vosso Pai vai fazer. Ele nos ensina que a oração deve ser falada no nome dele. Ele diz que o nome dele está sobre nós. Então, o que nós precisamos entender aqui é que como eu vivo, como eu ando, como eu me comporto, como eu estabeleço meus relacionamentos, como eu sirvo as pessoas, em tudo que eu faço, eu preciso fazer para que o nome dele seja visto. E essa igreja estava falando sobre o nome dele. Vocês são fiéis ao meu nome. Ontem a gente fez um evento aqui. E aí eu falei, antes de começar o evento, eu falei: gente, vamos orar. E aí eu dei uma palavra ao pessoal que estava trabalhando no evento. Eu falei: a gente precisa receber pessoas hoje. E às vezes as pessoas vão vir não muito educadas. Às vezes vem alguém que está chateado. E às vezes não é muito bom trabalhar com o público, sabe? Eu já trabalhei com o público. E às vezes é complicado se lidar. Então eu disse aqui: a gente está representando a igreja, o nome dele. Eu quero orar para que Deus dê graça a vocês, para que a gente possa mostrar para essas pessoas o que elas podem achar em nós, o Cristo. É isso que essa igreja fazia. Ela queria que todos em volta soubessem que ali estavam representantes de Cristo. E para terminar, irmãos, a igreja precisa saber qual é o prêmio. O texto em Apocalipse termina dizendo: ao vencedor. Ao que vencer, eu farei isso. Aí ele diz: vocês que vão vencer, vocês serão colunas do templo do meu Deus. Vocês que vão caminhar até o fim, vocês terão o nome dele sobre vocês.
o meu novo nome sobre vocês. Ao vencedor é a vida com Ele na eternidade. A igreja precisa lembrar, irmãos, que apesar da gente viver nesse mundo, fazer tudo, ter que andar para o Senhor nesse mundo, semear a palavra de Deus nesse mundo, o nosso alvo não é ficar neste mundo. A igreja precisa entender a eternidade e saber que é para lá que Deus nos chama e é para lá que nós devemos apontar as pessoas. Não fiquem felizes com esse mundo. Não fiquem muito tristes também. Hoje de manhã, minha esposa recebeu uma notícia da mãe dela no celular. Adivinha qual? Estou muito preocupado com vocês por causa da guerra. Trump lançou umas bombas no Irã, o pessoal já... Né? Resposta da minha esposa. Descanse em Deus. Nós olhamos para a eternidade. É claro que a gente quer viver para a glória de Deus aqui. É claro que a gente quer ter coisas aqui. É claro que a gente quer usufruir das coisas que Deus nos deu aqui. Mas não pode ser a finalidade. Se a igreja andar só para este mundo, ela não entendeu qual o propósito que Deus chamou ela. Eu digo sempre, e para ensinar isso ficar bem na mente das pessoas. Deus ama, a coisa que Ele mais ama nesse mundo é a igreja. É por isso que Ele fala, eu vou voltar para buscar a igreja. Você já pensou que Deus não vai levar as cataratas do Iguaçu? Coisa mais linda! Ele vem buscar você. Eu não sei se eu levaria a catarata no seu lugar. Deus ama a igreja. É para nós que Ele vem. É em nós que Ele quer habitar. É em nós que Ele fala, vou abrir a porta para vocês. Então esse texto de hoje, irmãos, é para dizer, não fique preocupado com a tua fraqueza. Não ache que você não é capaz. E quando você olhar para dentro da perspectiva de Deus, lembre, Ele está preparando você para a eternidade. E Ele quer que você e tantos outros estejam lá, porque lá é o melhor lugar. É para isso que Ele vai voltar. Então a igreja precisa saber qual é o prêmio. Tem algumas igrejas que dizem que você tem que ficar rico aqui, que você tem que ser o poderoso aqui, que você tem que ser o melhor aqui, que Deus vai te dar das melhores. Eu não consegui achar isso dentro da leitura do Novo Testamento. Talvez umas má interpretações lá no Antigo Testamento eu consiga. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus é que Ele está te preparando para a eternidade. Porque é lá que Ele quer você. Do lado dEle, para todos sempre. Amém? Quero concluir com uma oração. Para que a nossa igreja saiba como deve viver para a glória de Deus. Qual a porta aberta que o Senhor tem nos dado. O que Ele quer que a gente faça nos próximos anos. Mas que tudo seja para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor, o privilégio que a gente tem hoje de estar aqui, celebrando o nosso ano, o privilégio que a gente tem de ouvir a palavra do Senhor e entender que essa palavra que o Senhor nos dá é uma palavra, ó Deus, de fortalecimento, para que a gente olhe para quem somos e, apesar do que somos, a gente entender que é o Senhor que faz por meio de nós. Ajuda-nos a ouvir essa mensagem. Ajuda-nos a ter cuidado de sempre conhecer mais ao Senhor, sermos fiéis em todas as coisas e andarmos nesta vida, mas com os nossos propósitos de que um dia o Senhor virá e a eternidade estará pronta para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.